Em audiência pública nesta terça-feira na Câmara, o diretor-presidente da Americanas, Leonardo Coelho Pereira, apresentou documentos aos parlamentares. Os detalhes com Letícia Miyamoto. O CEO das lojas Americanas afirmou ter indícios suficientes para afirmar que houve fraude na empresa. Leonardo Coelho Pereira apresentou indícios de más intenções da administração das lojas Americanas sobre números que foram registrados pela companhia. Sobre um lucro que teria sido fraudulento, foram pagos dividendos a acionistas, que inclui um trio de bilionários, que são eles: Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles. Também teriam sido pagos bônus sobre salários e impostos de maneira incorreta. Pereira compartilhou documentos com os parlamentares sobre e-mails que teriam sido trocados entre antigos diretores da empresa. Nesses e-mails, eles teriam mostrado números diferentes entre prejuízos e lucros registrados aí pela companhia. Em um destes documentos havia uma lacuna com a denominação visão interna, que registraria um prejuízo de 733 milhões de reais. Já em outra lacuna, denominada visão conselho, havia sido registrado um lucro de quase 3 bilhões de reais. As evidências iriam no sentido de que os acionistas e o conselho de administração das lojas Americanas não teriam sido informados sobre a real situação da empresa. Leonardo Coelho Pereira comentou sobre essas constatações. Hoje, no fato relevante, a Americanas, pela primeira vez, não chama mais essa crise de inconsistências contábeis. Ela chama de fraude. Então, se a diretoria antiga das Americanas falsificou o lucro, ela não consegue falsificar o caixa. Então, é preciso de uma linha de caixa, de um empréstimo bancário, tá, para saldar, para colocar dinheiro naquela operação e a fraude não ficar transparente para ninguém. A fraude das Americanas é uma fraude de resultado, portanto. O trio de acionistas, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Sicupira, nega envolvimento na fraude. Pelo plano de recuperação judicial, eles vão fazer uma injeção de 10 bilhões de reais na companhia. Amanda, claro que já está claro que precisa ser esclarecido sobre o escândalo da varejista. Pode crescer muito, né? Eu acho que essa sessão de ontem da CPI mostrou que há vários caminhos para atingir figurões, pesos pesados do mundo econômico financeiro e pode chegar a grandes bancos também. Então, essa CPI que andava aí meio na lateral, sem tanta vigilância, sem tanta atenção do público e da grande imprensa, pode ganhar um outro tamanho, um outro escopo a partir desse discurso muito contundente feito ontem pelo CEO das Americanas. E ele está arrastando para esse centro desse escândalo também empresas de auditoria, firmas de auditoria largamente conhecidas aqui e no resto do mundo. Então, pode colocar a credibilidade em xeque de pesos pesados, tanto do mundo financeiro como do mundo das auditorias e das grandes varejistas. Está muito claro que houve uma fraude intencional com anuência das gestões anteriores das Americanas. Pois é, Beraldo, os jornais de hoje trazem nas manchetes essa história da fraude da Americanas, um valor que pode ser muito maior do que foi divulgado no ano passado ou no começo desse ano, né? Pois é, esse é um caso cercado de absurdos. E para mim, o principal deles é que a Americanas foi presidida por um espanhol chamado Miguel Gutiérrez por 20 anos. E esse executivo enriqueceu enormemente às custas daquilo que sabemos hoje, trata-se de fraude. Esse senhor é o Madoff brasileiro, aquele Madoff lá dos Estados Unidos que aplicou um golpe no seu fundo para também enriquecer. O Miguel Gutiérrez fez a mesma coisa aqui no Brasil, só que quando ele cometeu essas fraudes, depois, antes dela ser descoberta, porque ele sabia que seria substituído na presidência da Americanas, o que ele faz? Pega as suas ações e vende 200 milhões de reais em ações da Americanas que ele detinha. E se manda. É inacreditável que esse senhor não esteja preso. Cadê a CVM? Cadê uma investigação para valer na conduta desse sujeito, que era responsável pela gestão da empresa? Querem transferir, porque é muito fácil querer transferir isso para os acionistas principais da empresa, mas esses aí estão colocando 10 bilhões
para poder cobrir o rombo da empresa. Os executivos têm que responder e têm que responder com cadeia. É isso que quem frauda balanço e comete um crime contra os fornecedores, contra muita gente que estava ali trabalhando para poder colocar os seus produtos nas Americanas. Houve toda uma insegurança que atingiu milhares de investidores, acionistas, pequenos acionistas da empresa que tem capital na bolsa. É um caso cercado de absurdos e a punição até agora é risível. Eu pergunto, onde está a CVM para agir de forma contundente para que isso sirva de exemplo e não tenhamos mais esse tipo de fraude no mercado brasileiro?